Um dia eu tava num supermercado aqui do lado, um supermercado que eu sempre vou, que eu sempre frequento aqui. E aí eu fui lá, fiz minhas compras, estava na fila do caixa pra pagar e os caixas estavam todo cheio. E aí eu entrei lá numa fila preferencial porque não tinha ninguém. Uma fila preferencial para idoso, gestante, alguém com alguma deficiência física. Era uma fila preferencial, mas não tinha ninguém lá na hora. Então eu entrei nela para pagar, né? E aí, no momento que eu tava entrando nela, eu vi duas senhoras procurando um caixa para entrar. E na mesma hora eu já chamei uma delas e falei: olha, senhora, a senhora pode passar aqui na minha frente porque essa fila aqui é preferencial. Então a senhora tem preferência de passar na minha frente. E saí. E vi aquela senhora ficar numa alegria. Ela me agradeceu duas, três vezes, assim. Oh, não, oh, obrigado, obrigado. E foi. Porque ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Não vou dizer ninguém, né? Porque é injusto com quem certamente fez, mas que é uma minoria, né? Outra coisa, no mesmo supermercado, no outro dia, eu tava pegando pão, colocando pão na sacola. E lá é assim, é o seguinte, é uma estufa onde tem duas portas, né? Duas portas. E aí, quando você abre ela de um lado, o outro acaba fechando. Então fica mais difícil para uma outra pessoa do outro lado pegar. Então eu abri a porta e tava lá pegando os pães e vi uma senhora também com a sacolinha na mão esperando eu pegar os pães, né? Aí eu falei: a senhora tá querendo pegar pão aqui também, tudo mais? Ela: não, pode pegar, eu vou esperar você pegar, porque se eu abrir daqui, fecha pra você. E outro dia eu fui fazer isso e uma mulher ficou me olhando com a cara feia e tudo mais. Aí eu fui lá, juntei as duas portas, porque aí você junta as duas portas, abre dos dois lados e dá para as duas pessoas pegar normalmente. Mostrei pra ela: não, aqui ó, juntei as duas portas pra ela poder pegar do outro lado também os pães dela, entendeu? E ela também ficou feliz em ver que eu tinha pensado nela, que eu não tava ali simplesmente pensando no meu, pegando pão lá e que a maioria das pessoas elas estão na sua caminhada, elas estão na sua correria do dia a dia e tá se lixando para esse tipo de situação. Tá olhando pra frente só, não tá percebendo o ambiente, não tá percebendo as pessoas que estão em volta delas. As outras pessoas acabam sendo invisível. E nesse momento me incomodou, porque eu ia pegar duas sacolas cheias de pão, que era uma aqui pra casa e uma lá pra casa da minha mãe, que ela tinha me dado dinheiro pra eu comprar pra ela. Então eu fiquei incomodado em ficar ali minutos pegando, que eu ia pegar uns 20 pão ali. Eu fiquei incomodado em ver uma pessoa esperando, sabendo que tinha possibilidade de eu ajudar ela ali e nós dois ganharmos tempo nisso, né? E ela também agradeceu, começou a puxar assunto comigo, conversar e tal. Você vê o rosto da pessoa mudar na hora, o semblante mudar na hora, por um gesto simples. Então, a moral dessas histórias que eu tô contando, o que eu queria passar nesse vídeo, é a ideia de fazer o bem não precisa estar relacionada a dinheiro, não precisa estar relacionado a querer ficar agradando os outros, agradando amigo, coleguinha, a ficar emprestando dinheiro pros outros, sabe? Emprestar dinheiro é um negócio que não dá certo, né? Eu acho que é o principal exemplo que dá pra dar em relação a isso. Então, assim, eu acho que você tá fazendo um bem muito maior sendo educado com uma pessoa na rua, por exemplo, do que emprestando dinheiro pro seu amigo. Você acha que é seu amigo. Provavelmente nem é. Você tá sendo muito mais... tendo um papel social muito mais importante em olhar para uma pessoa estranha do que para uma pessoa que você conhece. Não que você tenha que maltratar, ignorar as pessoas que estão do seu lado. É uma questão muito mais de onde você coloca o seu esforço.
Porque o reconhecimento, ele às vezes vem de quem você menos espera. De quem você menos está esperando uma ajuda, ela pode acabar vindo. E também tem um detalhe que é o seguinte, a questão da pessoa que vive no estresse, por exemplo, né? Ela vive estressada no trabalho, no dia a dia dela. Essas coisas que ela passam é cumulativo, sabe? Vai acumulando. Ali ela vai passando por tanto estresse que uma hora ela estoura. E aí, se tem uma pessoa no caminho, no dia dela, que muda isso de alguma forma, eu tô falando de coisa muito difícil de fazer, não. Eu tô falando de um bom dia. Eu tô falando de um por favor. Tô falando de um desculpa. Sabe? Tô falando de ser esbarrado uma pessoa e falar, oh, não, me desculpa. Eu tô meio com a cabeça voada aqui. Me perdoa, viu? Eu tô falando disso. Eu tô falando de esforço, não. Isso não é esforço, não. Ser educado. Ser atencioso, né? Não é esforço, não. Não tô cagando regra, não. Tô falando que eu sou bonzinho, perfeito, educadinho, não. Eu tô falando de um exercício pra gente fazer, pra eu fazer, pra você fazer. Pra todos nós. Para quem puder e tiver a oportunidade de fazer o dia de uma pessoa melhor, de evoluir a cada dia, não ficar estagnado no sentido de viver uma vida automática sem ter um olhar atencioso para as outras pessoas também. E para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Não só quem a gente conhece está do seu lado. A pessoa que atende a gente em algum lugar, a pessoa que presta um serviço para a gente, ou quando a gente presta um serviço para outra pessoa também, né? Um cliente.